Canal NMP, o número 1 do Facebook. O nosso próximo programa já vai começar. Enquanto isso, você pode começar a compartilhar a nossa programação, clicando aqui embaixo no botão de compartilhamento e usando todas as formas de compartilhar o nosso programa. Bom demais! Estúdio Luz e Som, bom demais! Estúdio Luz e Som, bom demais! Estúdio Luz e Som, é bom demais! Há 10 anos inovando com compromisso e qualidade. Ligue 849-8808-7111. Acompanhe nas redes sociais. É bom demais! Estúdio Luz e Som! Yeah! JR Distribuidora de Bebidas e Conveniência. Peça pelo fone 3206-1133 ou pelo zap 988816251. JR Distribuidora de Bebidas e Conveniência. Lica Móveis, tudo em móveis ao seu gosto. 2 lojas no Alecrim para melhor lhe atender. Rua Amaro Barreto, 1260 e Rua dos Pajeús, 1319, no Alecrim. Lica Móveis, tudo em móveis ao seu gosto. Panificadora Mirassol, o melhor pão da Zona Sul. Avenida Santos Dumont, 442, Mirassol, Natal, RN. Rede Santa Rita, a rede da família. Encomende a sua pelo Televendas 84999009581. Rede Santa Rita, a rede da família. RM Equipadora. Agende o seu serviço pelo fone 3213-2442. RM Equipadora, a equipadora de Natal. Rose Biju, as melhores bijuterias você encontra com Rose Biju. Ligue 849-8811-6275. Rose Biju, as melhores bijuterias para você. Quiosque Brisa do Mar, na praia de Pitangui. Os melhores petiscos e aquela cerveja super gelada para você à beira-mar, na praia de Pitangui. Quiosque Brisa do Mar. Organização Jaqueline e Rodrigo. Oficina do Newton, mecânica em geral e injeção eletrônica para nacionais e importados. Rua do Ouro, 115, Potilândia, Natal. Lotocena Hiper Bom Preço Roberto Freire. Sua sorte está aqui. Avenida Engenheiro Roberto Freire, 142. Janeína Barreto, o vestido que casa com você. Rua Ismael Pereira da Silva, 1004, Capim Macio, Natal, RN. Belíssima Veículos, a certeza de um belo negócio. Compra, vende, troca e financia. Ligue 3231-8466. Belíssima Veículos. NMP Web TV 100% Potiguar. Olá pessoal, o programa hoje está para lá de especial. Hoje vamos falar tudo o que aconteceu na Polícia Civil do Rio Grande do Norte no ano de 2019. E para conversar conosco está aqui o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Nilton Arruda. E na sequência estaremos também entrevistando o jornalista policial Emerson Amaral. E você, fique conosco, eu sou Patrícia Mello e esse é mais um Histórias de Polícia. Olá
Olá, pessoal. Estou aqui com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Nilton Arruda. Nilton, muito obrigado pela sua presença, obrigado aí pelo convite. E vamos fazer aí uma retrospectiva, né? E é o que temos de expectativa para o ano de 2020, né? Vamos fechar esse ano aí de 2019 com coisas boas e não tão boas assim, não é verdade? É verdade. Mais uma vez agradeço o espaço aqui. Desligado. Sim. O microfone está desligado. Mais uma vez agradeço o espaço aqui na TVNMP, né? E estamos aqui para responder todos os questionamentos. Ainda está desligado? Ainda está, agora foi. Ok. Pois vamos lá. Bom, então estamos mais uma vez aqui no canal NMP, né? Agradeço pelo espaço e vamos aí para as histórias de polícia, né? Vamos, muitas histórias de polícia esse ano aí de 2019, né? E eu dei um pouquinho aí da sua história. Desde quando na polícia, quantos anos, como chegou aí a presidência, né, do sindicato tão importante, né, para o nosso estado? Eu tenho 23 anos de polícia, né? Sempre quis ser policial, desde criancinha, né? Meu pai era policial, né? Ele era policial rodoviário federal. Foi uma grande figura aqui na instituição dele, uma inspiração, né? Que bom, né? E deixando aí também uma homenagem a ele aí. Exatamente. E antes dele morrer, eu entrei na polícia, né? Ele ficou satisfeito, né? Mostrei a ele que seguia a linha de um bom profissional, um profissional dedicado, né? Abri mão de muitas coisas na minha vida em prol da instituição polícia. Fiz com prazer e faria tudo novamente. Maravilha. Sim, Nilton, todo mundo quer saber, principalmente os policiais civis, estão ansiosos aí por toda essa trajetória política que vem passando a Polícia Civil, né? Nossos desgastes, nossas vitórias também, não é? Você já poderia fazer aí um breve resumo do que... Sim, na presidência você está há quanto tempo? Completei 2 anos agora em outubro desse ano na presidência, né? Já estive como diretor do sindicato no início dos anos 2000, né? Sempre me empenhando nessa luta. Nunca pensei em ser presidente da entidade, mas felizmente estou aqui, né? E graças a Deus com o apoio de toda a categoria, né? Não é fácil ser presidente de um sindicato como esse, são muitas lutas, mas eu acho que o que mais me dá força é o apoio da categoria. Hoje somos quantos policiais ao todo? Hoje nós somos 1.200 agentes e escrivães, né? Juntando com o efetivo de delegado, nós somos 1.354 policiais civis em todo o estado do Rio Grande do Norte. Apenas 26% do que seria necessário, segundo nosso próprio estatuto, nossa lei estadual. Quer dizer, existe um déficit muito grande, não é isso? Um déficit enorme, né? A Polícia Civil, mesmo com esse déficit, vem mostrando o seu valor, vem diminuindo os índices de criminalidade, aumentando os índices de elucidação de crimes, mas assim, a gente não pode fazer milagre, né? Existe um limite do ser humano, nós estamos trabalhando nesse limite, né? Temos muitos policiais afastados por problemas psicológicos esses gerados justamente por essa carga de trabalho, muitas vezes por frustrações, né? Todo profissional que é compromissado, ele quer ver o resultado do seu trabalho, ele quer ver a coisa andando, ele quer ver a coisa dando certo, e muitas vezes por falta de estrutura de trabalho, por falta de efetivo, a gente não consegue chegar à conclusão de certos serviços. E aí vem aquela frustração, aquela tristeza, aquela depressão, e termina você ficando doente e tendo que se afastar das suas atividades. Vou pedir aí a produção para mostrar aí algumas fotos, não é, que a gente tem, das lutas que os policiais civis vieram desenvolvendo aí ao longo desse ano, né, de 2019. Essa retrospectiva ela é importante para que nós saibamos para aonde estamos caminhando, né? Para que destino estamos caminhando. Já tem que ser valorizada. Polícia que trabalha. Polícia que trabalha realmente tem que ser valorizada, né? Aí pessoas, parte da diretoria, né, também que eu vi ali. Olha aí, esses vídeos são importantes, né, para mostrar que a luta ela não para, né? Ela não pode parar, né, Nilton? Exatamente. Eu estava vendo aí também nesse vídeo, nessas fotos, muitos aposentados, né? O pessoal se aposenta, mas não descansa, né? Para você ter uma valorização também do profissional que está aposentado, eles vêm para a luta, eles engajam, né, com a categoria, eles estão ali na linha de frente, no grito de guerra, né? Não tem, como se diz assim, não tem sossego, né?
Acho que a profissão polícia ela é um sacerdócio para o resto da sua vida, né? Não só na sua atividade, mas também na aposentadoria, né? Todos os profissionais de segurança, principalmente os policiais civis, ficam aí engajados, né, nessa luta. E para vocês que estão assistindo o nosso programa agora, vocês podem compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, fazer também suas perguntas aqui para o nosso presidente, né? Você que é um policial civil, você que é familiar de um policial civil, ou admira a profissão de policial civil, você pode fazer aqui uma pergunta, que a gente repassa aqui a pergunta para o nosso convidado. Nilton, e o diálogo com a nossa governadora? Como ele é hoje? Olha, como eu já estou há 2 anos no sindicato, então nós já tivemos que enfrentar 2 governos diferentes, né? O governo passado de Robson Faria e o governo atual de Fátima Bezerra. Eu não vejo muita diferença de diálogo não, infelizmente, né? Eu me arrisco até a dizer que o diálogo com o governo anterior ele existia bem, né? E hoje eu esperava que, por a governadora ter sido uma sindicalista, as coisas melhorassem, né? Tivéssemos um diálogo mais fluido, mais tranquilo, de mais entendimento, até por ela saber, porque ela não é de hoje que ela acompanha a categoria de policiais civis, ela sabe que nossa luta é grande, ela sabe que nossa abnegação é grande para a segurança pública do Estado, e a gente esperava que ela tivesse essa sensibilidade quando ente, né, quando poder, né, como está no governo. Mas, infelizmente, não é o que nós estamos vendo, não, né? Há se eu não posso estar errado aqui, mas há uma blindagem muito grande dos assessores da governadora para com ela. E muitas vezes um diálogo, um entendimento, ele evita, né, situações piores, como a mobilização da Polícia Civil, a paralisação dos serviços, né, a sociedade fica prejudicada. Infelizmente, é a maneira que nós temos de lutar, né, a maneira que o sindicato engaja para que os profissionais da segurança possam garantir os seus direitos, deixando os serviços de segurança pública, né, comprometidos. Mas isso se deve à falta de diálogo do governo, isso se deve à falta de entendimento do governo para com nós, categoria. Se houvesse um diálogo maior, se houvesse um entendimento maior, maus maiores poderiam ser evitados. Então você acha que estamos fechando o ano de 2019 de uma forma negativa para a Polícia Civil? Eu não diria negativa porque nós tivemos um embate muito grande agora nesse final de ano, principalmente nesse mês de novembro, né, para garantir nosso projeto de restauração. Nosso projeto de restauração, depois de muita briga, muita reunião com o governo, outras reuniões bastante conturbadas, onde o governo chegava a um acordo com a categoria, depois voltava atrás desse acordo, descumpria acordo, descumpria palavra. Mesmo assim, conseguimos fechar a pauta, conseguimos que esse nosso projeto de restauração fosse enviado à Assembleia Legislativa e agora estamos iniciando outra luta essa semana, né? Agora, final de novembro, início de novembro, já foi o início de outra luta, que essa luta se dá no âmbito da Assembleia Legislativa, de tentar convencer os deputados para que possam votar, né, o mais breve possível, nosso plano de restauração. Plano de restauração esse que vem a garantir uma vida melhor para os profissionais policiais civis, que venham garantir as promoções, que venham garantir uma melhor estrutura de trabalho, e é nisso que nós estamos buscando com essa mudança, com esse plano que reestrutura a carreira do policial civil. Quer dizer que hoje a nossa luta se resume ao que está lá na Assembleia. Hoje a luta está lá. Está parada lá. Exatamente. Não só está lá, mas como vai ter outra frente de luta, né, junto ao governo do Estado, porque está vindo aí a famigerada reforma da Previdência a nível estadual. A vida do sindicalista é dura. Importante você falar sobre isso. Muito importante para vocês aí, policiais civis, fiquem atentos aí. Vamos falar dessa reforma da Previdência estadual. Pois é, né? Na primeira reunião que tivemos com o governo, né, os sindicatos policiais civis, ele compõe o Fórum de Servidores, né, do Estado do Rio Grande do Norte, e na primeira reunião entre Fórum de Servidores e Governo do Estado, o governo apresentou, né, uma carta de intenções, não é um projeto, mas uma carta de intenções bastante preocupante, porque nós vimos que nessa carta de intenção do governo, a reforma da Previdência a nível estadual ela vai ficar bem pior do que a nível federal. Então, assim, um governo que se diz um governo dos trabalhadores, um governo que, inclusive,
é crítico do governo federal apresentar uma reforma da Previdência que venha a punir de forma mais cruel os funcionários estaduais do que a reforma a nível federal, então eu acho que esse governo está caminhando para um lado errado, né? Para um desgoverno. Exatamente, não é essa a abordagem que se deve ter. A gente tem que ter um diálogo, um entendimento. O trabalhador já vem sendo sacrificado há anos e anos, né? Nós estamos aí com 2 folhas de salário atrasadas ainda, algumas categorias até com 3 folhas salariais em atraso, e falar em reforma da Previdência de uma maneira que possa punir o servidor de forma mais cruel do que já puniu o governo federal. Prejudicar ainda mais, né? Prejudicar ainda mais. Só uma pergunta, você sabe que o governo do estado do Rio de Janeiro, ele foi e acabou com a Secretaria de Segurança, não é? O que é que você acha? Isso serviria como modelo aqui para o estado, nosso estado, do Rio Grande do Norte? Olha, isso eu acredito que a estrutura de poder, ela pouco importa, dependendo da efetividade, né? Não adianta você ter um planejamento, né, de separar a Polícia Civil com Polícia Militar sem ter uma Secretaria de Segurança e você não dá recursos a nenhum dos dois, né? Nós sabemos também que a nível de Secretaria de Segurança é uma das piores secretarias que tem para se administrar a nível do governo, tudo por falta de recursos, né? Você diz isso lá no Rio de Janeiro? Tanto no Rio de Janeiro como aqui no Rio Grande do Norte. Eu estou trazendo mais aqui para o nosso lado, né? Então, assim, a nível do Rio Grande do Norte, eu não sei que benefícios isso traria. Nós temos hoje a reunião como secretário de Segurança, um coronel da Polícia Militar, né? O tipo de administração que ele tem tendo, a postura administrativa que ele vem tendo, é uma estrutura moderna, é uma postura moderna. Ele deixa a Polícia Civil ser tocada, né, pela própria delegada geral, ter sua autonomia, e da mesma forma em relação à Polícia Militar. Então, assim, ele vira uma espécie de coordenador, né, uma postura, né, administrativa interessante, mas eu não sei se isso fosse institucionalizado, se isso traria bons resultados. Eu acho que sempre tem que ter esse mediador, até porque nós temos adversidades muito grandes entre as duas forças, né, policial civil e policial militar, né. Eu acho que tem que ter sim esse articulador. Então eu acredito que nossa estrutura atual, para o momento, ainda seja a melhor, né, que seria um secretário de segurança acima das duas forças policiais, que sirva como um coordenador, como um articulador, e que tenha o apoio das duas instituições. Não adianta você colocar um coronel ou um delegado de polícia como secretário de segurança se ele não tem apoio, das duas forças policiais. É importante sim dar apoio a essa figura, a esse gestor, para que ele possa desenvolver um bom trabalho. Ótimo. Muito bom saber disso. E também existe, né, está circulando por Brasília, né, a proposta de reforma das carreiras policiais, onde seria extinto o cargo de delegado. Você acha que isso funcionaria? Olha, na sua opinião? Inclusive eu estava falando hoje, né, hoje os agentes penitenciários passaram a ser polícia penal, né? Isso é, inclusive, uma lei a nível federal. Você tem a Polícia Militar, que ela é uniforme em todo o Brasil. Um capitão da Polícia Militar no estado do Rio Grande do Norte, comparado a qualquer outro estado do Brasil, ele também é um capitão, né? Na Polícia Civil, nós não temos uma lei orgânica nacional. Então, para se ter uma ideia, nós temos 14 cargos diferentes, juntando todas as polícias civis a nível de Brasil, né? Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos agente de polícia, escrivão e delegado. Lá no Rio de Janeiro, você tem investigador, tem inspetor. Aqui no Ceará também, você tem inspetor de polícia civil, você tem motorista policial em outros estados, você tem, assim, perito policial. É um samba do crioulo doido, né? O que a gente precisa é uma lei orgânica que regularize isso, que uniformize isso, né? Uma lei orgânica que venha a ter carreira única, né? Infelizmente, a nossa Polícia Civil, em todos os estados, você tem um concurso para chefe. Você entra na instituição como um gestor, sem ter nenhuma experiência disso. Muitas vezes, 6 meses atrás, o indivíduo estava numa universidade, sentado numa sala de aula. Ele se forma, faz um concurso público, 6 meses, faz um curso, né, básico de formação policial. 6 meses depois, ele está gerindo uma operação policial, sem nunca na vida ter passado por uma adversidade, por um tiroteio, por uma investigação. Então ele vai ser o líder, o comandante, a referência de um grupo de policiais, e na qual
ele é responsável por diversas vidas. E qual é a experiência? Não digo nem experiência, agora eu vou até me estender um pouco mais. Não digo nem experiência policial. Qual é a experiência de vida que esse cidadão tem, né, para ser o chefe de um grupo que, por exemplo, vai adentrar numa favela, numa operação policial, e ele saber o que é melhor e qual a melhor postura e qual a melhor atitude naquela operação. Ele não tem experiência nenhuma. Por isso, o que existe hoje é o Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio Grande do Norte, ele é filiado à Federação do Nordeste de Policiais Civis. A Federação FEIPOL Nordeste, ela é filiada à COBRAPOL, que é a Confederação Brasileira de Policiais Civis. Nós temos uma confederação, a confederação está lutando a nível federal para que nós possamos ter essa lei orgânica. Dentre outras situações, a lei orgânica ela cria uma entrada única. Você entra na base como policial, né, civil, início de carreira, e aí você vai galgando vários degraus até chegar ao oficial de polícia especial, né, que a partir daí ele dá mais um passo para o delegado de polícia. Seria não um concurso interno, mas ele ascenderia de acordo com a experiência e de acordo com a formação dele. Se ele for formado em Direito, né, um pré-requisito para ser delegado, o curso em Direito, então ele galgaria o cargo de delegado de polícia. E aí você teria um delegado de polícia com toda a experiência institucional, né? É uma economia para o Estado, porque você não gastaria com a formação de um delegado de polícia, formação essa muitas vezes inadequada, como eu falei, né? Porque ele vai gerir uma instituição, ele vai gerir uma unidade, ele não tem aquela experiência, né? E aí essa lei orgânica nacional traria isso, né? Você traria um delegado com toda a experiência institucional, com toda a formação, né? E aí sim você modernizaria a polícia e você traria uma polícia civil muito mais efetiva. Pois bem, com toda essa explicação, vamos agora já concluir aqui os nossos últimos minutos, né, de programa. Vai ter agora uma assembleia, terça-feira, e vamos na sequência falar aí da festa que também temos aí dos policiais para encerrar o ano, né? E são suas últimas considerações aí. Terça-feira temos um encontro na Assembleia Legislativa justamente para que seja votado o nosso plano de reestruturação, né? E como é de praxe, todo final do ano nós temos o baile que é a confraternização dos policiais civis, é um momento de nós relaxarmos um pouco, né? No dia 13 de dezembro, no Imirá, né? No cenário, o espaço cenário do Imirá, vamos ter o nosso baile. E todos os policiais civis aí estão convidados. Quem não é policial, existe uma senha individual que pode ser adquirida lá na sede do nosso sindicato. Nós temos o nosso site, temos o telefone que quem quiser ir pode entrar em contato e adquirir a senha e será muito bem-vindo para a nossa festa. Então a festa vai ser dia 13, não é isso? Exatamente, dia 13, sexta-feira, 13 de dezembro, uma sexta-feira, no Imirá, no espaço cenário do Hotel Imirá. Temos aqui um recadinho, a produção está dizendo que temos aí um recadinho na tela. Pode colocar, a produção. Patrícia, seu programa traz boas informações sobre a segurança. Obrigada. Obrigada, Socorro. Parabéns por ter escolhido o canal NMP para fazer esse programa tão proveitoso. Obrigada, Socorro. Um beijo aí bem grande para você e para Francisca também. Pois é, pessoal, a gente vai encerrando por aqui esse bloco. Vamos encerrando aí a nossa retrospectiva da Polícia Civil. Esperamos momentos melhores para 2020, né? Nós, como policiais civis. E a gente vai ficando por aqui. E a gente se encontra agora no próximo bloco com mais uma entrevista. Tchau, pessoal. Pessoal, estamos agora aqui no nosso segundo bloco, com a entrevista aqui com um já renomado jornalista, não é? Emerson Amaral, muito obrigada aí pela sua presença. Obrigado, Patrícia, obrigado ao canal NP, o Robson, o convite.
E estamos aqui para o seu desafio. Vamos embora. Pois bem, queremos saber um pouco aí da sua história, né? Existe uma longa história e um histórico muito bom, né? Muita experiência já. Quando a gente começa a contar muita história, significa que o tempo passou, né? Então, vou não contar muita, né? Mas a sua história vale a pena. Vamos lá. Na atividade jornalística, né, como todo mundo sabe, ou a maioria sabe, ou algumas pessoas que nos assistem em todo o Brasil, no mundo, pela internet, eu comecei a minha atividade no rádio, no Grupo Tropical, aqui em Natal, em 1985, ninguém ouviu. Já vou pedindo aí para a produção colocar as fotos aí da época, né, que você apresentava. Depois eu trabalhei no rádio por 4 anos, no Grupo Tropical, no Grupo Cabugi, que era a grande disputa na época da política, né? A família Alves, família Maia. Então eu vivi aquele ambiente bastante competitivo na atividade política. E nas emissoras, que como não tinha televisão, as emissoras de rádio eram as grandes polarizadoras da audiência, da política, de todo tipo de divisão, né? Não existia ainda as redes sociais, né? Não existia redes sociais, televisão, então o rádio era o grande canal de comunicação. As pessoas se encontravam, se entendiam, comentavam, debatiam o que o rádio dizia. Então eu, naquela época, já vivia esse ambiente, né, de Grupo Cabugi, Grupo Tropical, que polarizaram por um bom tempo a mídia do Estado, e ali nós vivemos realmente atividades maravilhosas. Olha aí a produção mostrando aí experiências, fotos. Algumas, vamos chamar a televisão, né, que rádio não tem, né? Vamos lá. E aí, entrevistando Roberto Carlos, olha aí, que bacana. Carlos, mas aí é a televisão já. Sim, sim. Então, eu vou na sequência aqui, viu, Robson? Então é o seguinte, e aí eu passei 4 anos em várias atividades no rádio local, e depois fui para o Grupo Cabugi. Depois, eu tive uma experiência no Rio de Janeiro. Eu tinha sempre paixão pelo rádio carioca, aprendi tudo de Haroldo de Andrade, dos grandes narradores, dos apresentadores, e eu tinha muita vontade de ir para o Rio adquirir uma experiência. E fui muito cedo. 20 e pouquinhos anos, eu já estava no Rio de Janeiro, lá no Grupo Globo, lá na Rua do Russell 434 Glória, onde tinha um grupo de várias emissoras, Rádio Mundial, Rádio Eldorado, que hoje é CBN, e Rádio Globo. E ali eu adquiri uma ótima experiência, e na Rádio Globo eu tive a facilidade de poder conviver um pouco nos bastidores da TV Globo. Então foi uma experiência muito rica na mídia do Rio, vivendo nos bastidores dos eventos, dos shows. Foi aí que eu conheci, aspas, né, o Roberto Carlos, que eu tive o privilégio de conhecer tão de perto, a intimidade. Eu ia lá para Niterói, numa casa que ele doou para o fã-clube 1 Milhão de Amigos, e eu pude ter um pouco mais de afinidade com ele, com a família, porque lá ele é uma pessoa mais normal do que longe de lá, né? E assim eu pude ter depois o privilégio de entrevistar ele com exclusividade 4 vezes pelo SBT, pela TV Ponta Negra do SBT. Então aí, numa sequência, para a gente caminhar, eu voltei para Natal com a seguinte experiência. Se eu conheço muitas coisas de Rio, de São Paulo, bastidores, muito novo, muita paixão por comunicação, eu sentia falta um pouco dos amigos, da família, né? Então, sozinho praticamente no Rio de Janeiro. E aí veio aquela sensação, mas se você voltar para Natal, não é retrocesso? Muita gente pode pensar isso. Sim, poderia ser. Só que na minha cabeça tinha uma coisa que Natal tinha que era mais difícil eu encontrar no Rio. A chegada da televisão. E como a televisão chegou pelas mãos de Carlos Alberto, eu estive com ele no Grupo 95, na Rádio 95, e no mesmo dia, depois de ler o noticiário dele, ele me pediu para ler o noticiário, né? Eu li o noticiário, e ele imediatamente me colocou no Opala Azul, faz tempo um pouquinho, né? O Opala Azul é muita história. O Opala Azul do ex-senador, né, que criou a TV Ponta Negra. Aliás, agradeço muito a família Souza pelo reconhecimento, né, do nosso dom de comunicação. Ele me deu uma carona, coisa de bastidores que ninguém sabe, só que eu morava na Cidade da Esperança. Aí eu disse, senador, o senhor já passou, chamava de senador, né? Aí ele falou assim, não, você vai para casa não, você vai para a TV. Eu digo, como assim? Para a TV? Eu estava no rádio feliz. Ele era um visionário, ele era um homem que entendia, né? Viu? Um dia, eu li um texto no programa Carlos Alberto, na Rádio 95, na Era em Macaíba. E aí, saindo de Macaíba, Felipe Camarão, Cidade da Esperança, por onde ele ia. E aí eu disse, senador, o senhor passou do meu endereço, do meu onde eu ia ficar. Ele disse, não, você não vai para casa, você vai para a televisão.
12 anos de televisão. Que maravilha, que maravilha. Ali, aí as imagens. Olha aí, olha. Aí eu no fiz de Aqui tudo, Agora, fiz gente. Agora, Fale um pouco do Aqui Agora. Aí eu era mais novinho, né? Um pouquinho. Faz uns 3 anos isso aí. Faz um pouquinho mais, Emerson. Pois é. Então, eu Tem fiz... a jornalista aí do lado pra gente mandar um abraço? A Aí? Dalgisa Mídia. Então, um abraço aí pra ela também. Um abraço carinhoso. Aliás, todo o grupo que um dia me recebeu na Ponta Negra, todo o meu grupo da história, alguns nem estão mais conosco, mas eu sou muito grato à família Souza, porque eles me deram, né, uma oportunidade muito válida, sou muito agradecido pelo privilégio de poder ter ocupado essa equipe maravilhosa do Aqui Agora, do SBT, da TV Ponta Negra, que fez escola, né? E história. E história e escola. Por quê? Hoje, aí é a nossa camarim com a nossa querida Kel, né? A Kel era a nossa... Aí eu estou no estúdio gravando, aí é mais recente, já numa televisão lá de Brasília. Mas eu fiz muita coisa na televisão e no rádio e tal. E aí na TV Ponta Negra, contando as historinhas aqui rapidinho para você, vamos lá. Eu fiz de tudo. Eu fiz comando esportivo, fiz patrulha policial. Naquela época, Mário César, né, Hinaldo Farias, uma equipe maravilhosa, né? J. Gomes, que nos deixou, grandes nomes, não dá para dizer todo mundo aqui. E eu pude fazer de tudo. Fiz esporte, fiz polícia, fiz jornal convencional, Jornal do Estado, fiz Jornal do Dia e fiz a revolução da comunicação brasileira. Até hoje, fantástico. Brasil, gente, vamos lá. Domingo Espetacular. Olha, que maravilha. Todas as emissoras do grande sucesso do Brasil, não é isso que o doutor da Simpol está nos assistindo ainda? Todas aquelas emissoras, até hoje, da Record, do SBT, da Globo, estão seguindo o modelo, seguindo o modelo da TV Ponta Negra e do SBT no visionário que o Silvio sempre foi. Então o Aqui Agora fez escola, porque ele tirou aquela fórmula convencional de você informar com off e esquentou a notícia. Tornou ela como a vida é. Aliás, era o slogan que a gente usava, viu, Patrícia? Como ela é. A vida com isso. Estamos de volta com o Aqui Agora, um jornal verdade, uma arma do povo, a vida como ela é. Lembro demais disso. Não é? Lembro. Então, a memória maravilhoso. total. Então todo mundo virou artista. Porque aparecendo, as pessoas não chamavam mais a polícia. As pessoas chamavam Aqui Agora. Aqui Agora. Fantástico. Então essa atividade nos levou a conhecer esse outro mundo que a comunicação, pela habilidade do nosso saudoso Carlos Alberto, ele quebrou, né, isso veio do Silvio, e ele quebrou o formato e fez um jornalismo real, vivo, câmera nervosa, com emoção. Então tirou aquela coisa caricata e maquiada dos telejornais e mostrou realmente a vida como ela é. E aí, a partir daí, o público passou a ter uma identidade muito grande. E eu vou dizer uma coisa para você, isso fez escola. Recentemente, não posso contar detalhes, eu estou numa negociação com uma televisão, eles me chamaram para conversar e disseram assim, nós estamos desafiados a superar a audiência de tal emissora, também não vou dizer. Aí eu disse, por quê? Porque nós estamos perdendo há um bom tempo. Aí quando foi mexer, por que perdeu, já perde há muito tempo? Porque aquela essência do jornalismo do Aqui Agora fez tanta escola que até hoje, quem segue esse padrão tende a ter sucesso. Nossa, então isso, bom. eu me sinto muita vontade porque eu pude adquirir um know-how muito grande de poder realmente... Por que eu estou falando com tanta desenvoltura? Porque a televisão me deu liberdade. E a melhor coisa para o talento explodir é a liberdade. Então, já com tantas histórias para contar, me conte uma história de polícia que lhe marcou. Rapaz, já que o programa aqui, o tema é exatamente história de polícia. Exatamente. Você como passou por tudo isso? Tudo isso, pelo Patrulha Policial, que é uma revolução até hoje da comunicação. Eu só depois, se você me perguntar, o que eu faria diferente hoje? Mas tudo bem. Sem dúvida, foi a história da chacina de Santo Antônio dos Barreiros. Naquele fatídico 21 de maio de 1997, quando o Genildo Ferreira, que era um ex-militar, que tinha um bar na cidade de Santo Antônio, depois dele perder um filho atropelado, depois ele ganhar uma fama espalhada pela ex-esposa dele, pelo menos é o que ficou nos autos, de que ele era homossexual, numa cidade pequena, e ele guardou aquela mágoa, o próprio sogro dele espalhou isso na cidade, e ninguém prestigiava mais o bar dele, porque havia esse preconceito contra o homossexual, como até hoje, né? Esse tipo de homofobia, já imagina na época, né? Então espalhou, ele perdeu um filho atropelado.
ele tinha esse preconceito que foi lançado contra ele. Ele era frustrado em outras coisas que ele queria construir na atividade militar. Então ele tinha muitas coisas guardadas no coração dele, que acabou explodindo naquele 21 de maio fatídico, acabou matando 14 pessoas. E o detalhe que pouca gente sabe é que eu estava na Avenida Tomás Landim, não é isso, Igapó? Faz tempo que eu estou fora, né? E eu estava ali no carro com o motorista Carrapicho, saudoso Carrapicho querido, e a minha equipe, eu acho que é Emerson Soares, tá, uma equipe, e eu estava fazendo o Aqui Agora, porque eu não era muito, naquela época eu estava mais no Aqui Agora do que no Patrulha. Mas todo mundo era repórter do Patrulha, porque tudo podia acontecer. Sim. Né? Aí o que acontece? Simplesmente, eu fui o primeiro que cheguei. Porque eu estava na Tomás Landim do Igapó, para Santo Antônio dos Barreiros, São Gonçalo do Amarante, não é isso? Era bem próximo. É, bem próximo. Então aí eu fui o primeiro a chegar. Aí quando eu cheguei... Furo, né, de reportagem, como diz, né? Aí eu fui gravando tudo, aí aquela emoção triste, mas é uma emoção de ver corpos em cima de caminhões, de ver a cidade correndo em busca do serial killer, né, do famoso neguinho, né, dos Barreiros, e aí aquela corrida de polícia, depois chegou o meu querido Nilson Gomes, Reinaldo Farias, a equipe se montou, eu entrei ao vivo... E ele, ao final, se matou, não foi isso? Eu entrei ao vivo no Patrulha e... Fizemos todo aquele acompanhamento. Aí, naquele momento, não exatamente, né? Não? Aí não sei se dá para dizer tudo, né? Porque eu não sei como é que ficaram os autos aí. Sim. Mas a verdade é que ele desafiou a polícia, né? Ele desafiou. Aliás, ele já desafiou matando a cidade. Claro. Matando 14 pessoas na cidade. E, naquele momento, ele estava com uma refém, né? Que era a própria filha dele. Ele tinha um amante e a filha de refém. Então a polícia não podia fazer nada. É claro que numa atividade dessa a polícia tem que executar. Verdade. Isso não se pergunta duas vezes. Né? Nessa época eu ainda não era policial. Pois é, aí não tem outra alternativa. Né? E aí ele fez aquela troca e a criança estava constrangida naquela situação. Quando ele entregou a criança, aí ele sabia que ia morrer, atirou. Sim. E ao atirar, é claro que ele foi executado, não tem como, né? Porque era uma defesa natural que a polícia tinha que ter para proteger a própria cidade. É porque ele foi um ato de heroísmo evitar que outras pessoas pudessem morrer. Infelizmente, foi uma história trágica, triste. E ficou para a história da polícia do Estado, né? Marcou, e está no YouTube o filme, ou a série chamada, aliás, é o documentário chamado Sangue no Barro. Né? Sim. Acho que é da jornalista Marilan Brito, alguma coisa assim. E ela, a equipe produziu conosco e eu integro esse documentário. Então foi o fato mais marcante, triste, doloroso, que eu não gostaria de lembrar tanto, mas de tantos outros que nós fizemos em presídios, na correria do dia a dia da atividade policial e que, sem dúvida nenhuma, marcou a história. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Como você hoje é como coach? Por que ser coach nos dias de hoje? Totalmente o assunto. Totalmente, né, o assunto. Porque é uma novidade, né? Você é um homem realmente que surpreende, né? Depois de toda essa sua trajetória, você hoje se vê como coach. Muito bem. Eu entendia que como jornalista, estou aqui, né? Eu como jornalista, eu fazia muito pouco. Porque eu só informava. Mas eu ficava preocupado quando eu fazia aquele assistencialismo de cesta básica, de campanha da seca, de campanha da enchente. Quando eu fazia aquele trabalho natural, que o jornalismo meio assistencialista sempre aconteceu, mas eu me preocupava de que as pessoas não iam resolver o problema delas com cesta básica, com ajudas de campanhas, porque com o passar do tempo isso ia acabar. E eu fiquei preocupado de que o jornalismo fazia pouco, ele informava, que já é interessante, mas ele não podia ir além daquilo ali. Aquele tipo de ajuda, apenas com motivações políticas, me incomodava. Porque eu acho que a sociedade é feita para que nós possamos investir nela e não explorar ela. Então eu disse, um dia eu quero ter uma atividade que vá além do jornalismo, porque o jornalismo vai informar, mas eu preciso de uma atividade que possa transformar, que possa possibilitar mudança nas pessoas, de autonomia, de segurança, de alta confiabilidade. E aí eu conheci a atividade de coach, né, que é uma atividade que é um líder transformador que ativa os potenciais humanos para que eles possam fazer mais, melhor, mais rápido e se tornem mais eficientes na sua vida. Tem um personal trainer da academia. Sim. O personal coach é o personal da mente, né? Maravilha. Porque ele transforma o comportamento por meio de ferramentas psicológicas que ajudam as pessoas a viver melhor. Então, como coach, eu pude sair de trás da câmera e ser mais efetivo na transformação de vidas. Então, você pode falar melhor sobre o projeto de governabilidade paralela. É um desafio que eu estou buscando. Aliás, eu disse a você na pré-entrevista que o bom não é você contar o que aconteceu apenas. É você perguntar o que as pessoas evoluíram no decorrer do tempo. Porque se o tempo passou, eu não posso só contar. Dizem uma coisa, não conta para ninguém está ouvindo. Sim. Que quando você começa a contar muita coisa do passado é que você envelheceu.
Você chega naquela... Não vamos contar Você do chega na passado. esquininha ali, às 4 da tarde, ali da pracinha, tem aqueles senhores, cabelinho branco, né? Eu Só falando de coisas... não tenho, graças a Deus, né? E eles só vão falar do passado, que eles não têm algo a projetar. Então eu gosto de que o passado nos trouxe aqui, mas é hoje que nós podemos realmente contar o que podemos fazer. Então, E meu transformar, projeto... de hoje, que a gente pode transformar. Então eu penso que o passado foi uma escola, o presente é uma oportunidade e o futuro é um desafio. Então, o projeto de governabilidade paralela, que eu desenvolvi com 3 habilidades que eu tenho: a comunicação, o desenvolvimento humano, que é o coach, que eu chamo de MyCon, que é a minha comunicação, MyCoach é a minha liderança, e My Business, que é a minha habilidade em negócios. Então, o que é que eu faço? Eu detecto, o governabilidade paralela é o objetivo de investir no potencial do indivíduo. Eu acho que as pessoas estão muito dependentes do emprego, muito dependentes do sistema. O sistema do Estado quebrou, a República praticamente faliu, e a sociedade está à mercê de mentes muito mais retrógradas e depreciadas do que elas mesmas. Como pode, num país de gênios, jegues governarem? Eu penso isso. Verdade. Como pode, num país de gênios, jegues governarem? Isso é uma frase fechada. Por isso que está existindo uma certa apatia, né, na população, uma desesperança muito grande. Muito grande, porque as pessoas colocaram as suas expectativas no outro e não nelas mesmas. Elas não são ativadas para que elas liberem os seus potenciais. Elas não pensam que a autogestão é a única possibilidade dela fazer a vida dela válida. Exatamente. Ela coloca na mão do político, na mão do professor, na mão do personal, na mão do empresário. Elas nunca pensam: o que é que eu posso fazer que dependa só de mim? Qual é a minha força motriz? E aí existe a frustração. Existe a frustração. Então, o meu trabalho, que é uma evolução do jornalismo e do coach, que é a liderança transformacional. Ou seja, eu quero ajudar as pessoas por meio, hoje, da internet, né, e quem sabe num outro desafio de televisão, não sei. Eu quero ajudar as pessoas a pegar a mesma notícia de polícia e transformar numa oportunidade delas pensarem melhor. A mesma notícia do dia a dia, dos jornais tradicionais, e oportunizar elas a ressignificar isso dentro da vida delas, como é que elas podem mudar essa realidade. Porque só dizer matou, morreu, sangrou, não vai mudar a vida das pessoas. Não vai mudar. Isso só vai sensacionalizar a mente das pessoas. Então eu não acredito no jornalismo que só vive da exploração do sangue e da dor. Eu acredito no jornalismo que mostra o outro lado da história. Uma função social também. Pô, claro, e a minha formação, você me ajudou a lembrar, em jornalismo, pela Universidade de São Paulo, pela UNASP, o meu tema de defesa foi a responsabilidade social do jornalista. Maravilha. Porque Isso. eu acho que ele tem um papel, do comunicador, melhor dizendo, para abrir um pouco. E eu estudei a vida de um cara que eu adoraria ser e odiaria ser ao mesmo tempo. Um jornalista no Brasil, que eu Sim. adoraria ser e ao mesmo tempo eu odiaria ser. Ele é a mesma pessoa. Ah, já estou curiosa. Quem é o cara que eu adoraria falar como ele, pensar como ele, ter a coragem que ele tem, enfrentar os desafios que ele enfrenta, não ter medo nem de morrer, mas ao mesmo tempo é um louco irresponsável? Ah, meu Deus, quem será? Quem será, pessoal? Pois é, esse cara eu estudei durante 4 anos para fazer uma tese e defender por que você tem que ser o que ele pensa, ao mesmo tempo não ser o que ele faz. O nome dele é Jorge Cajuru. Jorge Cajuru. Que é senador da República. Exatamente, ele é bem polêmico. Ele é muito polêmico. Trabalhei com ele em Goiás. Aí... Super polêmico. Pelo menos, estivemos no grupo que era a emissora dele, né? E ali eu pude estudar um pouco mais sobre a história do Cajuru. E ele é aquele cara que é ousado, determinado, defensor do interesse público, tanto que hoje virou senador da República, mas ao mesmo tempo ele faz isso sem o esmero da responsabilidade social. Ele às vezes porque é um pouco... porque você não pode falar, você tem que falar sobre a responsabilidade daquilo que você diz. A denúncia tem que estar respaldada numa defesa. Claro. E não é apenas a agressão, porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas no que exigem, mas não no que oferecem. Então acho que o jornalista ele tem que parar de exigir, mas ele tem que oferecer alternativas para as pessoas, para que elas possam sair dos desafios que elas enfrentam. É muito fácil você julgar um criminoso, é muito confortável, porque você viu o ato e ele precisa ir para a cadeia. Claro que precisa, mas a sociedade se ilude quando ela acha que um preso político ou um preso de justiça, ele possa libertar a sociedade porque ele está preso. Não, existe uma classe de novos sendo formados. Claro. Né? Existe uma fonte de novos criminosos, de novos mal
maus políticos que estão sendo gerados. Então, nossa preocupação na governabilidade paralela, que é uma atividade que eu desempenho, é discutir a causa, onde as coisas começam, para que possamos tratar esta causa e levar as pessoas a uma vida com novas crenças, com novas alternativas, novas possibilidades. Conversando com você, você me falou de duas expressões que eu fiquei curiosa para saber. O que seria a justiça investida e a justiça exigida? Você falando comigo, você pegou a frase bem, hein? Olha, diante de uma autoridade policial, que é o primeiro convidado. Vamos agora responder isso. Ele acabou ficando, vou fazer o quê? É um desafio, né? Vamos lá. Justiça exigida e justiça investida. Vamos lá. Posso dizer uma frase? Sim. Num país. Fique à vontade. Num país. Né? E eu quero fazer um novo programa, que você vai encerrar me perguntando sobre o programa, né? Eu quero lançar uma ideia de um novo programa na televisão. Que é o seguinte: num país que um juiz é o herói, o professor falhou. É verdade. Vamos refletir sobre essa frase aí, viu, pessoal? Num país que o juiz é o herói, a educação minou. Num país que o juiz é o herói, a família quebrou. E nós ficamos meio que satisfeitos por louvar o trabalho de um juiz. E sem dúvida que é um trabalho importantíssimo e que merece o nosso aplauso. Claro. Pior é sem ele. Sim. Agora, essa é a causa? Não, esse é o efeito. Quando a polícia destaque, a educação falhou. Então, nosso papel não é tratar o efeito. Eu nem vou entrar muito em área acadêmica, senão eu aprofundo. Existe o julgamento deontológico e o julgamento teleológico. Tele é distância. O julgamento teleológico é aquele que você julga por saber que o cara fez. Você olha a cena, eu vi que ele matou, a câmera pegou, preso. Resolveu o problema? Não resolveu. Não resolveu. Tem uma fonte. O julgamento deontológico é aquele que diz o que causou isso. Aí vai puxar a fita, retrô na fita, aí vai lá atrás. O Estado, 95% foi o responsável. Não deu família, não deu saúde, não deu segurança, não deu educação, não deu qualidade de vida. Também não pode cobrar agora, é um bom comportamento. Como é que eu posso exigir aquilo que eu não dei? Então a República, ela manda as pessoas pensarem em dois políticos, sempre. E as pessoas ficam no meio pensando que, tirando um, colocando o outro, eles vão resolver o problema. Não vão, porque eles estão polarizando o mesmo poder. Então a justiça não é aquilo que você exige, é aquilo que você oferece. Então a justiça exigida é aquela que você cobra o resultado final de um ato que você reprova, como um crime. A justiça investida é aquela que dá escola. É Aqui vem lá de dá trás, educação, claro. Todo um histórico. É aquela que dá qualidade de vida, aquela que dá bem-estar. É o boa tarde para um desconhecido. É a justiça investida. É o boa noite para uma criança jogada no chão. Não, hoje eu assisti desculpa interromper, hoje eu assisti um WhatsApp que o aluno jogava uma bolsa no professor. Eu fiquei chocada com isso. Por quê? Porque onde foi que a família errou? Tomara que não, mas é um futuro criminoso. É um futuro. Mas a sociedade já é um delinquente, a sociedade né? vive do sensacional. Já é um delinquente. Né? Como diria Flávio Cavalcante, que é um ídolo meu, ele dizia assim, eu questionar o apresentador histórico, Flávio Cavalcante, diz assim, Flávio, o seu programa é sensacionalista. O seu programa, ele falou, não, o meu programa é sensacional, porque o sensacional vende. Olha lá, o sensacional vende. Então, na verdade, quando você só sensacionaliza em cima de um fato, você esquece realmente onde tudo começou. Então, o meu trabalho, ele é para para apoiar a justiça investida e não a justiça exigida. Porque a justiça que se exige é a justiça que não investiu. Imediatista, aquela. É aquela que cometeu só vê crime, o fato. Punição. Só vê o fato. Agora, se o juiz estivesse julgando o filho dele, ele trocaria de lugar. Grande reflexão isso aí. Então o Estado não julga ele. A sociedade, na República, que foi um golpe, eu nem vou entrar nisso, a República foi um golpe na monarquia. A monarquia era um princípio de família. Todo mundo pensando que todo mundo é parente. Mas a República, que virou uma escola de competição financeira, perdeu a consciência de que o que nós julgamos é, antes de tudo, o que julgamos de nós mesmos. Porque aquele que julga a si não precisará ser julgado por outro, como diz a própria Bíblia, né? Então, o meu desafio é ensinar as pessoas de que elas só vão resolver aquilo que elas choram, dramatizam e sofrem se elas se liderarem, se elas assumirem um papel de autogestão. É quando eu vou apoiar a pessoa a pensar no que ela pode ser melhor, no que ela pode transformar a ela mesma, no que ela pode depender dela. A partir do momento em que ela assume o papel de herói de sua própria vida, ela passa a entender que cada desafio da sociedade é
um desafio para ela. Emerson, na sua época de policial, não, na sua época de jornalista policial, desculpe, na sua época você sofreu alguma ameaça, você sofreu alguma retaliação por parte de algum bandido, de alguma quadrilha, de alguém que lhe ameaçou? Não, porque eu nunca fui um jornalista que chegava aqueles jornalistas que chegam na cadeia, na entrevista. Agora eu me lembrei do Dr. Maurílio, que foi uma lembrança maravilhosa da minha carreira, porque sempre me recebeu maravilhosamente, bem saudade dele. Eu não era um cara que humilhava o entrevistado. Porque eu já tinha uma consciência, eu sou muito dedicado à vida cristã, e eu já tinha uma consciência de que é uma responsabilidade que não é meramente dele. Claro que ele tem que ser preso, ele tem que pagar a responsabilidade dele, claro, mas eu tinha essa consciência de ter uma relação mais intimista com aquela pessoa, ao invés de meramente chegar a humilhá-lo, ou fazer discurso demagógico, que a maioria dos apresentadores são meus colegas, mas a maioria são demagógicos. Eles julgam a distância, mas eles não veem o fato como um todo, e eles exploram essa humilhação. E é claro que a justiça imediata tem que ser feita. Então eu não tinha esse tipo de relação com o preso. Eu tinha uma preocupação de mostrar o fato como ele é, evidentemente, mas eu tinha uma preocupação de que eu não tinha o direito de humilhar nem quem fizesse isso, porque eu acho que quando você humilha, mesmo que você humilhe o bandido, você está estimulando esse princípio da sociedade. Você deve humilhar os que estão contra você. E, na verdade, os que estão contra você também têm um problema. E ali você estava fazendo o seu trabalho, né? O meu trabalho. Então, eu tinha muita facilidade de me conseguir o material sem eu precisar desse tipo de recurso. Então, eu nunca tive nenhum problema com bandido, por nenhum tipo de perseguição, por nenhum tipo de contato, de ameaça, porque eu acho que nós desenvolvemos um pensamento de maior credibilidade, inclusive neles. E eu tive uma experiência muito interessante. Eu entrevistei uma pessoa próxima de minha família que passou por uma experiência de prisão, e ele disse para mim: a hora que a cadeia mais gosta é do programa policial, porque é quando eles viram heróis. Nossa, ele disse isso. Então, eu comecei a entender de que o sensacional em cima da morte só promove mais morte. Verdade. Já os campos de futebol da FIFA, quando você tem uma invasão, isso é só uma metáfora aqui, uma comparação. Quando invade uma pessoa na Europa, não sei se você sabe, eu trabalho com jornalismo esportivo, quando invade uma pessoa num campo de futebol, já é um crime, invadir um local de evento. A Câmara tem autorização, já tem um acordo com a FIFA de que não se mostra o invasor. Olha. E isso diminuiu muito a violência, porque a violência ela adora visibilidade. E se tolerância zero é não dar visibilidade à violência, mas dar visibilidade àquilo que é bom na vida. Aí uma pergunta curiosa, como policial que sou, a polícia atrapalhava ou ajudava o seu trabalho de jornalista na época? Sempre tive a maior facilidade de me relacionar com a classe policial. Lembro aqui do Dr. Maurílio Pinto de Medeiros como um símbolo dessa classe. Ele era tido como aquele homem que era durão, que todo mundo tinha uma imagem, que era aquele delegado, né, força bruta, mas era um doce. Tolerância zero para ele. Tolerância zero, mas com quem tinha que ser. Verdade. Mas havia uma facilidade muito grande no respeito com a imprensa. Havia uma conexão. A TV Ponta Negra construiu isso. Esse pensamento que nós estamos juntos. Nós não estamos competindo, nós estamos em busca do mesmo interesse. Então, eu tive o privilégio muito grande de lidar com delegados, vários outros, doutor Sérgio Leocádio, grandes profissionais, que eu tive o privilégio, né, diretores de penitenciárias, pessoas que eu pude ter o privilégio de ter uma relação muito boa, e eu posso lhe dizer, a classe policial sempre favoreceu o meu trabalho como jornalista. Sempre deu um apoio à parte jornalística. Sempre entendeu o nosso trabalho e sempre trabalhamos a quatro mãos. E eu acho que a classe policial ela é tão importante que quando ela é valorizada, ela passa a esquecer que ela não é executora, ela tem uma missão de segurança. E isso é fundamental. Eu trabalhei também com o doutor Sérgio Leocádio, mandar aqui um abraço para ele, um grande delegado. Ele agora está aposentado, mas sempre com muita experiência. Mesmo, ele estava nesse fato da chacina lá conosco. Ah, ele era o delegado responsável? Estava lá, ele participou de toda a apuração, de todo o acompanhamento. E um grande profissional, uma pessoa que eu gosto muito. Mas ele entende muito de segurança, ele é consultor de segurança agora no Estado. Que maravilha. Um abraço muito carinhoso para toda a classe polícia. Isso, para todos os delegados e os policiais civis. Eu acho que os policiais eles são heróis da pátria.
quando eles são respeitados, valorizados, quando eles têm amor à farda. E esse amor à farda, ele nasce do respeito, da valorização, da educação, do papel que eles exercem. E eu acho que eles podem ser muito úteis quando você tem uma liderança que sabe incorporar essa missão. Mandar também um abraço para os policiais militares. Aí eu fico falando só da Polícia Civil, porque eu sou da Civil, né? É. Mas eu também vou mandar um abraço aí para todos os que fazem parte da Polícia Está Militar. sendo vista no Brasil inteiro, porque eu tenho uma rede social muito vasta. Oh, obrigado. No Brasil inteiro, no mundo, né? E eu pude mandar. Enquanto eu pude ali, o Robson disse, manda, eu acho que tem gente de todos os estados te vendo. Um abraço também para o Coronel Saraiva, que agora eu me lembrei, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, foi um diretor fantástico da penitenciária famosa, João Chaves, né? E a gente tem uma relação muito, muito boa. Toda a classe policial, o meu carinho, a certeza que vocês precisam ser cada vez mais valorizados. Mas não esquecendo, vocês não estão combatendo o crime com crime. Vocês estão defendendo o interesse do cidadão. Porque a gente pensa que polícia vem para corrigir, polícia vem também para educar. E esse é um papel que falta hoje. Porque muitas vezes as pessoas só veem o lado do bandido, a sociedade de um modo geral. Mas quando uma pessoa procura, pelo menos eu falo da Polícia Civil, quando a pessoa procura uma delegacia, ali tem os dois lados, tem o bandido, mas também tem a vítima. Claro. Então, muitas vezes a gente tem que pensar primeiro na vítima. Claro. Como é que ela está, preservar a vida dela, a integridade, isso. E depois sim, aplicar a punição, fazer todo o procedimento e enviar para a justiça, mas existem os dois lados. Quando a gente vende a ideia, vende com aspas, né? Quando a gente promove a ideia de que a polícia está ali para dar segurança, quando ela executa um criminoso, a sociedade é absolutamente a favor. Mas ela não pode agir esquecendo o papel original dela, que é garantir a segurança. Ela está ali para proteger, ela não está ali para defender um erro cometido, mas se puder evitar um erro a não ser cometido. Então, quando você tem a consciência do papel defensivo, você tem uma consciência muito melhor na execução. E a sociedade precisa ver a polícia entendendo, a própria sociedade precisa entender o papel da polícia. Porque na hora que ela entende, essa comunicação é boa, ter programas como o seu, é fundamental para você entender a missão. Não é só dizer, não é só vir protestar quando você tem salário atrasado. Não é só falar sobre algum tipo de fato que aconteceu e que envolveu um policial. Não, é ser altruísta com o policial. É falar daquilo que ele ama fazer no exercício da sua atividade. E também, de certa forma, orientar a população, né? Porque quando a população procura a delegacia, certamente ela está com algum problema. Então, não é só resolver aquela situação, é você amparar, qual é a última vez orientar. Qual é a última vez que alguém foi a uma delegacia, está aqui um profissional da área, simplesmente para ser orientado? Qual foi a última palestra que foi dada pelos policiais para orientar uma situação de um evento que vai acontecer? Um carnatal da vida, que precisa de cuidados. Então, é preciso que as pessoas participem da construção da cidadania da segurança. A ideia do nosso programa é essa, é orientar, passar melhores informações para a grande população. Porque hoje só aparece na hora do crime a polícia? Por que ela não pode aparecer na hora da informação, da utilidade pública? E é esse programa que eu faria. Eu não faria, com todo carinho e respeito aos colegas que fazem jornalismo policial, eu faria uma coisa, claro, as pessoas falam assim, mas as pessoas querem ver sangue e dor. Tá bom, cachorro gosta de osso ou de carne? É verdade. Se você jogar um osso para um cachorro, sabe por que ele quer o osso? Ele não quer o osso, não. Ele quer o tutano que tem dentro do osso. Só que como ele fica mexendo no osso, você pensa que ele quer o osso. Mas não é o osso. Ele quer algum gosto da carne que tenha. Você jogar 1 quilo de carne, vai para a carne. Então a sociedade ela não quer o que é podre, o que é feio, o que é dramático. É que você só dá isso a ela, guerreiro. É verdade. Na hora que você diz a verdade, claro, o fato aconteceu, mas você também leva consigo um papel de responsabilidade e você tem um papel de educação no viés dessa comunicação, você realmente consegue levar as pessoas a aprender o quanto elas podem também contribuir com a sua própria segurança. A ideia do programa Histórias de Polícia é exatamente essa, como eu estou repetindo, né? A gente vai aqui informar, como já teve outros programas que a gente falou sobre qual a utilidade do boletim de ocorrência, como fazer um boletim de ocorrência, como você proceder num acidente de trânsito. Então, essa é a ideia do programa Histórias de Polícia, é a gente levar essa boa informação à grande população que muitas vezes não tem a informação. E fortalece essa fala que eu disse, que justiça exigida, justiça investida. Né? Não é a justiça que chega quando tudo aconteceu de ruim. É a justiça que investe nesse conhecimento, nessa interação, nessa boa relação sociedade e segurança. Essa justiça investida, porque a sociedade brasileira está cansada de viver
dos fatos negativos, explorando aquilo e cada vez elegendo pessoas que só acham que a denúncia sobre o erro é o que valoriza as pessoas e não os seus próprios méritos. Então nós precisamos de uma sociedade que coíbe menos, mas constrói mais. Emerson, vamos agora às nossas últimas considerações, nossos últimos momentos de programa. Você passou mais do que meia Você passou hora comigo. super rápido, né? E foi super rápido. Prazer, não deu para falar tudo, mas vamos embora. Mas agora, faça nas suas últimas considerações, assim, o que você acha que tem de hoje de bom na mídia sobre polícia e o que tem de ruim? É um desafio. E suas considerações finais do que você queira falar sobre o seu projeto, do seu trabalho novo? Claro, claro. Eu acho que o que tem de bom é a informação, é a proximidade do especialista. Se eu fizesse um programa policial hoje, eu não faria longe de um especialista. Eu faria do meu lado. O futebol não é assim? Futebol é o apresentador, o narrador com os ex-jogadores, não é verdade? Na atividade política tem um especialista. Então eu acho que o apresentador ele vende a ideia do espetacular. Mas eu acho que quem tem que fazer a atividade policial é o especialista de polícia. Eu acho que os apresentadores têm que vir eu não preparei esse texto para te valorizar. Mas é natural que a inspiração aqui do canal do NMB, né, do Robson, quando você me disse que era uma policial e era uma apresentadora, eu vibrei. Sou policial já há 15 anos, policial civil há 15 anos. Porque você tem a essência, você comunica com muito mais propriedade. E com isso você consegue ser muito melhor, mais completa e prestar um serviço ainda maior. Não que nós, jornalistas de comunicação, não possamos fazer isso, mas eu faria um programa com o especialista do lado, para ele analisar causas e efeitos, para ele realmente criar um viés de educação dentro da comunicação. Sim, então, para mim, eu não vou citar nomes, mas para mim, o melhor jornalismo é aquele que transforma pessoas, não aquele apenas que informa e sensacionaliza. E a educação é a base de tudo, né? Você tem não só a informação, mas também a notícia, a informação, aquela interação. Você que tendo uma informação, você consegue transformar. Sem dúvida, sem dúvida. E agora fale também nos minutos finais, para a gente já se despedindo aqui dos nossos amigos de casa, mandar um abraço para Socorro, mandar um abraço para Francisca, mandar um abraço para todos que estão aí nos assistindo, né, e compartilhando o nosso vídeo, e sobre o seu trabalho. Muito obrigado. E também mandar o meu abraço carinhoso a todas as pessoas que eu mandei o link em todo o Brasil, no mundo inteiro, né? Tem gente em Roma hoje que recebeu o link. Maravilha. E eu fico muito feliz na Itália, minha irmã na Itália, lá em Firenze. E eu fico muito feliz poder estar aqui nesse canal que é a mudança que a comunicação precisa. E essa mudança é o papel que cada um de nós temos de fazer a sua própria comunicação. No passado, só os nomes famosos lideravam programas. Hoje, todos nós, com o celular na mão, conseguimos colocar a nossa ideia, o nosso pensamento. E isso libera muito mais qualidade da sociedade quando eu posso contar com o talento de todos. Então, o meu projeto é um projeto chamado É Agora, com Emerson Amaral. Não havia o Aqui Agora? Sim. Então, o É Agora, porque eu acho que o futuro é agora, a sustentabilidade é agora, a qualidade de vida é agora. As pessoas não querem mais saber de futuro. Por quê? Futuro nunca chega, daqui a pouco, né, passa o tempo. O passado você não volta, o futuro você não pode ir para lá. Você pode construí-lo agora. Então eu quero fazer um projeto chamado É Agora, onde eu vou fazer uma espécie de pasta paralela ao que a atividade política faz. Ou seja, um pouco de turismo, um pouco de tecnologia, um pouco de economia, um pouco de trabalho, um pouco de lazer. O mesmo ministério que o governo faz, eu quero fazer dentro de uma revista eletrônica, que vai se chamar É Agora, aonde eu vou transmitir a informação, captar a reação e indicar que a minha agência, né, eu tenho uma agência de soluções, que é a Global Soluções, ela tem o objetivo de receber essa pessoa, dar uma educação na minha atividade de líder coach. Eu além de fazer o jornalismo, eu levo a pessoa para a minha sala de aula. Então vai ser uma revista eletrônica pela internet. Uma revista eletrônica pela internet, oportunizando as pessoas a ouvir o outro lado, como as notícias que estão na mídia seriam ditas por mim. Que maravilha. Ou seja, aquilo que a Globo disse, aquilo que o SBT falou, aquilo que a Record falou, vou virar um Chico Anísio, vou fazer todos. Então, aquilo que foi dado na minha imprensa, como é que eu digo pela minha leitura? Aí eu vou fazer um caminho diferente, vou dar uma oportunidade para a mesma notícia que saiu no Jornal Nacional, na Rede Record, no SBT, como é que eu diria essa notícia? Como se você me perguntasse aqui, não vai haver tempo, por que o Silvio Santos não foi ao velório do Gugu? Nossa, seria uma pergunta que todo o Brasil gostaria de saber. Tem uma matéria completa minha, uma investigação completa sobre o fato no meu Facebook. Passa aí sua propaganda. No meu Facebook, uma investigação completa com o tema O Verdadeiro Baú do Gelado Silvio Santos.
Nossa, então a gente vai encerrando aqui a nossa programação. É nosso programa com essa pergunta que vai ficar no ar. Quem quiser saber vai ter que visitar o seu Facebook. Facebook eu tenho tudo. Então, é como eu faço a leitura das notícias. Como é que as pessoas estão olhando por um ângulo. Aí eu paro a fita e faço o retrô. Com aquele barulhinho do retrô, né? Antigo da fita. Eu digo, qual é o outro lado dessa notícia? Olha, o que é que ninguém viu naquele velório? O que é que ninguém viu naquela cena lá do Palácio do Planalto? O que é que ninguém viu lá naquela floresta amazônica que não foi dito? O que ninguém disse, eu quero dizer, repercutindo a mídia no É Agora com Emerson Amaral. Então a gente vai terminando por aqui, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença de vocês aí do outro lado. A gente vai se despedindo por aqui e a gente se encontra no mais uma Histórias de Polícia.